permitam, eu tive uma pequena queda da conexão e eu peguei vocês falando sobre a questão da comercialização das redes, né, particulares. Hoje, existem 3 redes que estão comandando Salvador. Isso, para mim, é um desespero muito grande, porque é que nem os mercados, sabe? Quando os mercados começaram a comandar Salvador, a gente tem medo, porque essa mercadilização da saúde, para mim, é desesperador. Eles fazem o que eles querem. E, inclusive, eles começaram a dizer que o médico tal, ele só pode atender a rede dele, que isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A saúde ser comercializada da forma como está sendo é um absurdo. As pessoas precisam começar a questionar, a lutar pelos seus direitos, a correr atrás. As pessoas precisam cobrar, sim, do Estado, sim, da União, do governador, né, do governo, né, precisa se pedir mais movimentos, né? Existe um governo que precisa trabalhar, sim, pelo povo, trazer conhecimento, sim, pelo povo, né? As pessoas estão morrendo a cada dia, a saúde pública está precária a cada dia, a saúde privada também, mas a pública ainda está pior. Então, as pessoas precisam, sim, procurar seus direitos. Hoje eu vi um caso na televisão que foi um absurdo, um rapaz que foi dado como virose, passou por vários locais e morreu por um erro, né? Provavelmente foi um erro. Prontuário foi negligenciado, não foi informado, errado. Quantas pessoas mais vão morrer por diagnóstico errado e por falta de atendimento digno, por falta de um tratamento digno, né? Quantas pessoas vão morrer, seus familiares, vão perder seus familiares por uma falta de acesso à saúde? Nós pagamos caro por impostos, nós estamos todo dia perdendo os familiares, por quê? Por uma falta de quê? De atendimento. Gente, isso é um direito nosso, é um direito constitucional, é o direito de todos de ter uma assistência digna. Isso não é de graça, não, tá? Isso é bem pago, é muito caro. Estamos pagando imposto cada dia mais caro. Então, né, tá chegando ao final, infelizmente. Sempre que a gente fala de saúde é muito rápido, mas assim, procure seus direitos, exija prontuário médico, exija, sim, atendimento, reclame, vá na ouvidoria, vá para os meios de comunicação, procure um advogado, vá nas rádios, não fiquem calados, busquem os seus direitos e assim cobre das autoridades públicas que eles sim dê a toda assistência necessária, porque isso é um direito de vocês, isso está na Constituição, vocês podem procurar o artigo 196 da Constituição Federal, o artigo 5º, todos esses artigos, eles vão lhe dar tudo que vocês precisam saber sobre todos os direitos estão lá. E se vocês continuarem com qualquer dúvida, vocês podem procurar um advogado, público ou privado, que eles vão poder estar orientando vocês melhores. Então, assim, eu acho que agora é o momento, sim, de acordarmos a cada dia sobre os seus direitos e continuarmos buscando, tá? Muito obrigado, né, a todos. Busquem os seus direitos. Não permitam mais que mais irmãos, pais, filhos de vocês morram e percam mais alguns, né, de cidadãos aí por negligências, por erros e por falta de atendimento médico. Assim. Acho que está na hora de acordarmos e de lutarmos pelos nossos direitos. Obrigada. Pois a doutora Isis é uma excelente advogada, eu só tenho a agradecer, né, por conhecer a doutora Isis, tão jovem e tão brilhante, né, tem tido sucesso em suas demandas judiciais, né, aqueles que não conhecem o trabalho dela podem pesquisar, né, podem olhar nas redes sociais da doutora Isis Nogueira, vão ver lá os grandes progressos, os grandes feitos que a doutora tem feito hoje no campo judiciário, né? E para aquelas pessoas que têm algum problema de saúde, familiares, parentes, né, que morreram ou que estão precisando de cirurgias, né, saibam que vocês têm direito à antecipação de tutela, é um pedido especial que é feito na petição inicial, onde o juiz, ele sem analisar o mérito, ele julga procedente de acordo com a situação, pois envolve a vida, a vida de um ser humano, né? E a vida de um ser humano é inestimável. Então, eu até gostaria de saber um pouquinho mais sobre isso com a doutora Isis, que é especialista
em direito da saúde e direito médico. Doutora Isis, é todo seu o microfone. Pronto. Ainda tenho muito... Posso falar, né? Tenho muito tempo ou tô... Tem ainda uns 3 minutinhos ainda, fique à vontade. Vou falar. Na verdade, o que acontece? Hoje em dia, vou falar só em dados, né? O que acontece? Primeiro que toda pessoa que tem um problema de saúde, primeira coisa que ela precisa ter, passo a passo, tá? Primeiro que ela precisa ter um relatório médico indicando qual o problema dela que ela tem de saúde, tá? Vamos supor, uma pessoa ela precisa de uma cirurgia, tá? A Isis, eu preciso de uma cirurgia. O que é que ela precisa hoje? Um relatório médico, ela precisa de um exame médico, tá? Indicando qual é o problema de saúde dela. E aí, obviamente, ela precisa, se ela tiver um plano de saúde, ela precisa dar entrada no plano de saúde. Se ela não tiver plano de saúde, ela precisa procurar o sistema SUS de saúde, que o SUS ele vai para o que a gente chama de regulação, tá? A regulação, raramente, na maioria das vezes, ela demora meses, 2, 3, enfim. Você deu entrada, passou de 15 dias sem autorização, você pode procurar um advogado em que ele vai entrar pedindo o quê? A urgência, que a gente chama de liminar ou antecipação de tutela, que é o quê? Você vai entrar com uma petição inicial no Poder Judiciário, tá? Você vai pleitear numa ação judicial, e aí você vai pedir, você vai abrir um tópico, né? Você vai escrever num tópico, vai dizer assim, juiz, eu entendo que todos esses pedidos são importantes, mas eu peço que você analise isso aqui antes, porque a paciente ela não pode esperar 1, 2, 3 anos. Eu preciso que você diga isso hoje, libere isso aqui para ontem. Então, o juiz vai pegar e vai dizer assim, ó, os outros pedidos eu vou analisar depois, mas isso eu preciso dizer hoje, eu preciso analisar agora. Então, ele vai parar, vai olhar o pedido e vai dizer, olha, eu autorizo a cirurgia para aqui a 2 dias. Ó, Estado, autorize agora. Aí o Estado vai ter, vou lhe dar 5 dias para você autorizar o procedimento cirúrgico da paciente, sobre pena de multa de R$1.000, de R$500. E aí o Estado vai ser notificado para ter um prazo de 5 dias, de 2 dias, para autorizar o internamento, para liberar o medicamento. Vou contar um caso de um cliente meu. Eu tenho um cliente que ele tem lúpus. E ele precisa tomar um medicamento que é um medicamento que não é fornecido pelo SUS, tá? Mas, tendo em vista o que a Constituição diz, que é direito indissolúvel, que toda pessoa ela tem direito a acesso à saúde, e que, se você precisa, se isso vai subestabelecer a saúde, se isso vai ajudar no seu estabelecimento da saúde, então, se isso é necessário para que ele sobreviva, e ele não tem como custear isso, quem tem que dar é o Estado. Então, nós entramos pedindo isso, e aí o juiz deu essa liminar, e aí o medicamento ele custa hoje R$18.000, e o meu cliente ele recebe todo mês, né? Ele mora no município de Jequié, e ele recebe o medicamento todo mês, né? Ele já foi contemplado, ele recebe medicamento. Esse medicamento ele não está no que a gente chama porque o SUS ele tem uma rede de medicamentos que ele fornece, mas mesmo medicamentos que não são fornecidos naquela lista por um direito constitucional de acesso à saúde, né? Por isso garantir a saúde do meu cliente, né? Por isso garantir o restabelecimento da saúde dele, excepcionalmente, e por existir uma verba, né, no Estado e na União, o juiz ele concedeu esse direito que a União custeasse isso por causa dessa verba. Então, são casos excepcionais também, que mesmo não estando naquela lista de medicamentos para serem fornecidos pelo SUS, esse paciente, esse cliente meu, ele obteve o êxito, ele obteve o acesso e ele está tendo esse medicamento. Então, mesmo que não tenha naquela lista de medicamentos do SUS, que é um medicamento que ele excepcionalmente, né, que é um medicamento muito mais caro, porque ele custa em torno de R$18.000, enfim. Isso é porque é pelo Estado. Se a pessoa fosse comprar pessoalmente, ela pagaria em torno de R$20 a R$25.000 por mês. Então, ele está recebendo de forma gratuita pelo Estado, tendo em vista o seu direito constitucional de acesso à saúde e acesso à vida. Até porque, para que se tenha vida, que também é um direito
fundamental, um direito constitucional, ele precisa ter a saúde. Então, se o direito que a gente chama, né, de direitos fundamentais, se um dos direitos deles está sendo prejudicado, para que esse direito fique estabilizado, ele precisaria estar tendo todos esses acessos. Então, mais ou menos... Ok, olha aí, né? Vivendo e aprendendo. Né? Para que haja o estabelecimento da saúde... Tem uma pessoa aqui na linha, né, que a gente vai ouvir o áudio dela agora, que está parabenizando por essa fonte de conhecimento que vocês estão nos trazendo aí. Pode tocar o áudio aí, Fabiano? A área de saúde. Pois é, né? Essa é a Lígia, do Espaço Pedagógico Simplifica. Falando em Lígia, rapidamente, que ainda vou conceder um minuto a vocês, a Lígia, ela é a responsável agora pela essa reunião que a gente vai ter em breve aqui com os doutores Eduardo e doutora Isis, para falar um pouquinho sobre isso, sobre direito à saúde e direito a erros médicos. Então, toda a estrutura já está montada ali. O Espaço Simplifica, para quem não conhece, fica ali na rua Rio Xingu, Capuchinhos, de frente ali à Igreja dos Capuchinhos, a Igreja Católica. Então, é fácil demais para você chegar lá. A gente vai estar anunciando aqui em breve as datas que a doutora Isis e o doutor Eduardo vai estar presente aqui, trazendo uma palestra, falando mais sobre isso. E você, que não teve suas dúvidas esclarecidas hoje, vai ter essa rica oportunidade de pessoalmente estar ali conosco. Doutora Isis, suas considerações finais e sua conclusão aí, né, do que você ia falando. A gente tem aí 1 minuto e meio para a gente finalizar. Lembrando que essa não é a última vez que eles virão ao nosso programa, brevemente vão estar retornando e pessoalmente também. Então, só para finalizar, como estávamos falando, o acesso à saúde, gente, é um direito de todos, é um direito inerente a todo ser humano, é um direito constitucional, é uma garantia a todo ser humano. Então, você